Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no segundo domingo da Páscoa, dia 16 de abril, domingo da Divina Misericórdia. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus. Jesus entrou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Vede o meu lado aberto e vede as minhas mãos. Os discípulos ficaram espantados, mas também muito felizes por terem visto o Senhor. Novamente Jesus disse-lhes: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. Mas aqueles a quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos. Ora, Tomé, um outro discípulo de Jesus, não estava com eles. E assim que os discípulos saíram dali, eles disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, respondeu: se eu não vir os pregos nas suas mãos, se eu não tocar do seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, novamente os discípulos estavam reunidos. As portas estavam fechadas por medo dos judeus. Jesus se manifestou no meio deles e disse a Tomé: Tomé, vede os pregos nas minhas mãos. Estenda o teu dedo e toque as minhas mãos. Também estenda o teu braço e toque o meu lado. E não sejas incrédulo, Tomé. Tomé disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus respondeu-lhe: credes porque viste? Bem-aventurados serão aqueles que creram por não terem visto, e que crerão também sem terem visto. Jesus realizou muitas outras obras, que não estão contidas neste livro, mas estes foram aqui conservados para que creiais que Jesus é o Cristo de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós temos uma literatura da Páscoa, de um tempo pós-pascal. Porque aqui nós vamos vendo as manifestações de Jesus, e a manifestação do ressuscitado na vida de alguém transforma a vida da pessoa, ilumina a vida da pessoa, redimensiona a vida da pessoa e também ressignifica a vida da pessoa. Aqueles que foram tocados pelo ressuscitados, eles se congregavam em comunidades. E eles eram assíduos nos ensinamentos dos discípulos, na comunhão fraterna, na partilha do pão e também na oração. Porque o Espírito do ressuscitado estava dominando o coração de todos eles, porque eles viram o Senhor, encontraram o Senhor. E esta é a nossa grande misericórdia. Esta é a grande ação de misericórdia do Senhor. Ele refez toda a história. Hoje no Evangelho nós vamos encontrando as portas fechadas. Os discípulos que estão com as portas fechadas, diz aqui, por medo dos judeus. Mas muitos discípulos de hoje ainda estão com as portas fechadas. Fechadas pelo medo, fechadas pela violência, fechadas pela preguiça, fechadas pela descrença, fechadas também por essa insensibilidade em conseguir enxergar a força do ressuscitado entre nós, a apostasia do coração. E é com a porta fechada que o ressuscitado se manifesta na vida dos discípulos. E 3 vezes irá dizer a eles: a paz esteja convosco. Porque um dos grandes dons do Espírito do ressuscitado é a paz. Por isso 3 vezes ele vai dizer: a paz esteja convosco. E ele vai dizer aos discípulos: toque, veja, sou eu. E os discípulos misturam então os sentimentos alegria e espanto, porque eles enxergam o ressuscitado. Eles conseguem enxergar o ressuscitado. E é interessante que talvez aqui esteja uma das primeiras crises da comunidade, porque eles foram incapazes de persuadir e convencer Tomé de que eles viram o Senhor.
porque Tomé ainda estava sendo pastoreado pelo escândalo, pela descrença e pelo medo. E ele não estava mais vivendo na comunidade cristã. Ele se decepcionou e ainda não tinha vencido esse escândalo. Por isso ele não havia ainda retornado. Quantos homens e mulheres vivem distantes da nossa fé porque também se decepcionaram com o Senhor, porque não conseguiram ver a sua presença e eles não conseguem mais se congregar. O lazer não permite, o sítio não permite, a praia não permite e tantas outras atividades humanas não permitem que eles se congreguem mais para poder ver o Senhor. De tal modo que quando nós falamos, nós vimos o Senhor, eles e elas também não acreditam, porque não se congregam mais, não se reúnem mais. Jesus vai dizer a Tomé, então venha e toque. Estenda o seu dedo e coloque na minha mão. Estenda o seu braço e coloque do meu lado e não sejas incrédulo, Tomé. Após ver e após tocar, então Tomé faz uma belíssima profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Os discípulos não conseguiram convencer Tomé. Ele exigia mais. É uma fé exigente. Há muitos homens e mulheres que querem ter esta fé de Tomé, que exigem tocar e exigem ver para poder acreditar. Tomé retorna para o seio da sua comunidade cristã e é ali no seio dela que ele vai conseguir enxergar novamente a presença do ressuscitado em nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, mas prestemos bem atenção na advertência que Jesus faz a Tomé nesse dia. Você está feliz e grandioso porque viu? Bem-aventurados serão eu e você e muitos outros, porque nós não tocamos com o dedo, não tocamos com o braço, mas nós sentimos a presença de Jesus. De tal modo que quando qualquer um de nós vocacionados, qualquer um de nós, quando nosso coração não arde mais, quando o partilhar do pão não consegue mais desvelar a presença do Senhor entre nós, nós ficamos mergulhados então na incredulidade, com o coração duro e na descrença. Isso pode acontecer com um padre, isso pode acontecer com um bispo, isso pode acontecer com um religioso, uma religiosa, isso pode também acontecer com todos vocês. E a partir desse momento, nós não acreditamos mais na comunidade cristã. Nós não nos sentimos mais motivados a participar dela. E assim, nós nos distanciamos também da comunidade cristã. Por isso Jesus vai dizer, felizes serão aqueles que vão crer sem terem visto e tocado. E João vai dizer, muitas outras coisas Jesus realizou. Porque o Evangelho não é um livro histórico para registrar tudo direitinho o que ocorrido na vida de Jesus. Mas ele existe para desvelar para mim e para você esse mistério do ressuscitado que habita entre nós, que está entre nós. Mas é preciso suplicar ao Senhor, mostra-me a tua face, Senhor. É preciso suplicar ao Senhor, não permita, Senhor, não retireis de mim o seu Espírito. Não permita, Senhor, que eu perca a capacidade de te enxergar e te sentir, porque quando isso acontece, então nós não nos congregaremos mais. E João vai encerrar o seu evangelho dizendo, mas isso que está escrito aqui foi escrito para que creiais, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Retirando um texto do Gênesis, ou fazendo menção ao livro do Gênesis, quando o Criador sopra nas narinas do boneco feito de barro e ele começa a ter vida, Jesus também sopra sobre os seus discípulos, dizendo a eles, recebei o Espírito Santo. É uma nova criação, é um novo acontecimento, é uma nova vida. E somente aquele que nasce do alto, aquele que nasce do Espírito, é capaz de proclamar o senhorio de Jesus. Logo mais às 17 horas eu estarei celebrando na comunidade Nossa Senhora das Graças da Pedreira e às 19 horas na comunidade Nossa Senhora da Piedade do Campestre. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Jesus, Filho de Davi, Deus misericordioso, tenha compaixão de nós e do mundo inteiro. Amém.